Eu Estamos. temo. Calma aí, eu demorei porque eu tinha que salvar a live, Gente, né? E eu fiquei, ai meu Deus do céu, calma, né? não Eu posso imagino. fazer cagada. Tá, Não, se você não então salvar, eu vamos. deixo a tecnologia na sua mão. Então vamos lá. Então, Porque a como foi a maior, última essa foi a pergunta, maior. amiga? Antes das perguntas, ainda tem a questão do Da orgasmo masturbação, feminino, então, daquela fantasia do se é mito é verdade, o squirt. da ejaculação feminina, né? Tá. Então Uhum. vamos lá. Bom, então um dos mitos é esse que eu comentei com vocês do orgasmo feminino vaginal, né? Não é o comum, não é o normal. Então, só para que todas tenham muito claro que isso é muito importante. E aí, você sabe que eu até anotei aqui que tem um dado de uma pesquisa que diz que, assim, 65%, em média, né? Tanto homens quanto mulheres, diz que o prazer é responsabilidade de ambos. E sim, é responsabilidade de ambos, mas a falta, o ambos está nessa coisa da comunicação, do ajuste, né? Então, acima de tudo, o prazer é responsabilidade nossa, né? Eu acho que você deve falar a mesma coisa, mas eu sempre falo para os pacientes assim, né? Que aquela conversa de, ai, eu gosto de dar prazer pro outro, de não sei o que isso daí é a maior lorota, que isso daí não é assim que funciona. E primeiro é o prazer, né? Para depois você conseguir fazer algo pelo outro, como tudo na nossa vida, né? Se até a máscara do negócio do avião a gente põe primeiro em nós, para depois pôr no outro, quem dirá transar, né? E aí, É então, que o que. É que é Pode a falar. questão de um mito, mas não sexual, mas um mito emocional, né? Então, assim, se eu pensar primeiro em mim, significa que eu sou egoísta, né? Então, eu não posso pensar em mim, que isso é coisa horrorosa. Ai, que péssimo de ser humano você é se você pensar em você. E aí, se cada um fizesse isso, né? A ajuda mútua, ou ajudar o próximo, ou inclusive satisfazer o seu parceiro, né? Vai ser genuíno e vai ser verdadeiro. Você vai querer fazer isso. Mas que você tenha essa responsabilidade por si mesma, né? Senão não vai funcionar. Porque um E aí, começa a desequilibrar a balança. desequilibrar. E aí, o básico, né, amor? Se você não sabe o que te dá prazer e como é que você faz para ter um orgasmo, como é que dirá o outro, né? Que não tem bola de cristal e não vai Exatamente, que é você descobrir. que sente. Então, dentro desses mitos do orgasmo, a gente tem isso, né, do orgasmo vaginal, a importância é assim, eu preciso me masturbar, eu não gosto, não vejo necessidade. Não, você não precisa, faz bem? Faz, mas é uma decisão sua. Mas entendeu por que não? Se o porquê não é porque eu já fiz e não gostei, ou porque não é porque eu tenho vergonha, ou porque não é porque são coisas bem diferentes, né? E aí Uhum. também, dentro dessa questão do orgasmo, a gente tem esse mito esse mito não, né? A gente tem essa questão da ejaculação feminina. A ejaculação feminina, ela vem de muitos estudos ainda, então tem várias divergências, né? Muitas falam que é xixi, que não é. Existe a ejaculação feminina, né, dentro dessa linha de pesquisa, mas não existe aquilo que a gente vê no filme pornô, né? Então, aquilo ali, gente, é uma bombinha que as mulheres colocam para soltar daquele jeito. Pode ser algumas gotas, pode ser um pouco mais, mas não é daquela maneira. Por passar pelo canal da uretra, pode acontecer de, às vezes, misturar um pouquinho, mas não tem cheiro, não tem cor, não é nada disso, né? Então, ela existe sim, mas a gente cai na outra questão. Vamos alcançar isso. Então, qual é o outro mito? A ejaculação feminina é sinônimo muita estação, e não é, né? Então, aí a gente tem essa questão daquilo que é mostrado no filme pornô, que não é daquela maneira. Então, existe, né, dentro de algumas linhas de pesquisa, isso já é reconhecido, né, é verdadeiro, mas a gente precisa tomar cuidado com essa noção, né, de alcançar isso e dessa fantasia a respeito, né? Sim, eu não Aí, sei se você falou lá no outro mito da questão do orgasmo masculino, da ejaculação, que é diferente, né? Então, não necessariamente eu preciso ter a ejaculação para ter o orgasmo. São coisas isso, diferentes, né? a ejaculação é expelir o sêmen pelo pênis e o orgasmo é a percepção do prazer. No homem, geralmente, eles ocorrem juntos, tá? Mas pode Uhum. não acontecer, tá? Pode não acontecer. Então, são movimentos diferentes, tá? São Sim. movimentos diferentes. Não necessariamente. E na mulher, a gente tem essa questão também dessa diferenciação aí, né? Então, pode acontecer com algumas mulheres, a gente já ouviu relatos e aí as mulheres ficam envergonhadas, outros homens acham muito legal, mas não é bem assim que funciona, Tá. né?
E o outro da questão da pornografia, né? Então, eu recebo bastante as perguntas, né? De se pornografia é ruim, o quanto prejudica, é normal se excitar apenas com pornografia, né? Ou quanto isso é prejudicial. Tá. Como qualquer. O que a gente faz para determinar um transtorno ou um vício também, né, amiga? O sofrimento, o prejuízo. Então, como que isso desajusta a vida da pessoa? Então, a É, pornografia em excesso, ela causa, sim, prejuízos, porque ela atua na área também da dopamina. Então, é uma liberação muito rápida de recompensa, que você não tem no seu dia a dia numa relação sexual, né? A masturbação durante a pornografia você tem o movimento que você quer, você tem uma fricção diferente, que não é a mesma da penetração, fora o quanto de estímulo que você tem visual, né? E aí, se a gente for pensar também que hoje as pessoas assistem vídeo pornô assim, elas não assistem um filme, elas não assistem um vídeo, elas abrem três, quatro, né? Assiste um pedacinho de cada um, então aí você mistura todo esse processo dessa recompensa imediata. E aí, como também a questão da dopamina, adquire-se o vício e aí adquire-se a questão de, tipo assim, ficar cada vez mais intenso ou você procurar vídeos que você nunca imaginou que você fosse assistir, né? Então, eu tenho algumas queixas de pacientes de mudança de pornografia. Homenagem e de repente aquilo já não satisfaz mais, então vai mudando também esse processo. Então, nesse sentido, a pornografia é um prejuízo, né? A gente tem, assim, uma diferença um pouco entre erótico e pornográfico, mas isso também é muito relativo, né? Então, o que eu posso entender como erotismo, às vezes você pode entender como pornografia, né? Tem os mitos por trás, então, assim, se assistir pornografia porque não gosta mais de mim, aí tem a questão da conversa. Mulher também pode se excitar com pornografia, não é porque mulher se excita com um vídeo de duas mulheres que ela é bissexual, é homossexual. Então, todo esse processo percebe, de como a gente foi educado para ver toda essa coisa dessa maneira. Então, a pornografia, ela é perigosa, desde que ela se torne um vício, e aí isso também precisa ser tratado, também precisa ser olhado. Qual é o outro problema sim, da pornografia? A fantasia da pornografia. Então, gente, se vocês não acreditam que existe avatar, vocês também não têm que acreditar naquilo que aparece em filme pornô, né? Então, a gente... E é uma... Acho que também, né? O pessoal vem e fala assim, nossa, mas olha o tamanho do pau daquele cara, ou não sei o que da relação, e aí, nossa, fica um tempão lá, e o sexo anal é facinho, e aí, então assim, nada daquilo é daquela maneira. É construído para dar prazer rápido. E aí, esse é o problema. Você acordar de manhã na cama com a sua parceira, com o seu parceiro, e fazer um sexo bem arroz com feijão, para quem passa o final de semana inteiro bombardeado de vídeo pornô, não vai funcionar, né? Então, é um risco sim. A gente cai no transtorno do controle de impulso, na verdade, né? Assim, também. O vício da pornografia, aquela questão de muita compulsão sexual, que também não é bem como as pessoas falam. Então, a gente cai nessa questão da motivação, uma recompensa muito rápida. Pouco esforço e muito prazer. pouco esforço e muito prazer, como quase muitas coisas que as pessoas fazem, né? Eu Já, quero né? muito resultado, mas me esforço zero para conseguir, né? Para estudo, para emagrecer, para academia, para passar no concurso, para tudo, né? Tudo. E Trabalho, é enfim. isso que a gente fala da educação como um todo, né? Então, nós somos educados para ser imediatistas, para responsabilizar o outro pelos nossos erros, pelos nossos problemas, pelo nosso prazer, pelas nossas escolhas, por tudo, né? Então, o sexo é mais, a sexualidade é mais uma área da nossa vida que a gente faz todas essas coisas, né? Que a gente acaba deixando as coisas na mão do outro, que a gente acaba responsabilizando, culpabilizando todo mundo, menos a gente, né? Então, eu não sou responsável nem pelo meu prazer, quem dirá pelas decisões que eu tomo, né? E aí a gente sempre cai na questão da comunicação, né? De como você vai lidar com isso, né? E, a- Tá. e aí, Você tem alguma. da masturbação também, né, amiga? Então, assim, a masturbação também, ela vem desse lugar. A masturbação, ela já foi errada até pro homem. Teve uma época que a igreja recriminava e a medicina também proibia, que foi quando surgiram aqueles mitos de dar pelo na mão, de não sei o quê. Então, a masturbação também já foi recriminada nos dois sentidos, tá? Até mesmo para os homens, mas sempre foi um pouco mais permitido, né, para o homem. É,
ela pode prejudicar a relação sexual desde que você não, pensando na carga, né? Você acaba tendo muita descarga pelo excesso de masturbação, então você não vai ter aquela junção da energia, por isso que pode prejudicar também a relação sexual em excesso, né? Então também para a gente entender que tudo que é demais passa, né? Então tudo precisa ser conversado, precisa ser alinhado para entender onde está tudo isso aí. Tem mais algum Uhum. dia, amiga? Não, né? Não, de mito era só esse, Era né? esse. Aí a gente teve uma pergunta, ficou lá na outra live, e normalmente as pessoas sempre perguntam se tem alguma dica? Tem alguma dica, querida? Várias Você quer dicas. alguma dica, alguma coisa sobre relacionamento? Que a gente Tá. tinha umas perguntas, né? Peraí. Deixa eu ver É, se a gente respondeu eu todas. tenho Calma elas aqui aí. fácil. Calma aí. Fácil. Temos perguntas. Onde eu Tá. botei? Só Deus Ó, eu tô sabe. com elas aqui. Ah, é. Por que perdemos a libido e como recuperar? Como ajudar meu namorado a falar que ele tem ejaculação precoce? Meu namorado não me procura mais para sexo, o que fazer? Né? E como falar para o meu marido que ele me magoa quando fica no celular durante a conversa? Comunicação, né? Você quer responder? Comunicação, né, minha gente? Ó, eu vou colocar, vou falar um pouquinho algumas, aí você vai me ajudando aí, porque a gente vai, né, sendo bem delicada e cuidadosa, né? Então, assim, como falar pro meu marido, vamos começar dessa que é a que a gente mais gosta, né? Como falar pro meu marido que ele me magoou quando fica no celular? Como a gente fala, amiga? Oi, marido, tudo bem? Tudo Nossa, bom? você me magoa muito quando fica no seu. Eu fico me sentindo. Na verdade, sim, uma das técnicas que a gente usa na TCC, né, é colocar pra mim. O outro não tem nada a ver. Então, assim, quando você vai pontuar alguma coisa que te magoa, né, seja isso, mas pode ser outra coisa, é você. Então, assim, sabe? Eu, Bruna, você fulaninha, você ciclaninha, tá muito magoada. Então, assim, amor. Baby, querido, eu tô muito magoado, eu tô muito triste, né? Porque eu me senti ofendida, porque eu me senti inferiorizada, porque eu me senti, sei lá, deixada de lado quando você faz isso. Existe alguma coisa que você poderia fazer para mudar isso? Né? Então, assim, é que isso vai muito além de só uma dica, né? É E, tipo construir toda uma questão da autoestima, né? De falar assim, pode falar para o outro que ele te magoa, né? Você não vai perder o outro por conta disso. E se você perder um namorado porque você falou algo que magoa, gente, por que que você não é tava assim. nesse relacionamento, né? Então, assim, E aí, deixa eu colocar é para que você pegar vai aqui. Aí. sentir. E aí tem uma coisa importante, né? O outro nessa história. Então, eu vou lá com puta esforço falar pra você que me magoa quando você fica no celular. E você falar pra mim, você tá louca? Imagina, como você é exagerada. Então, a falta de validação do outro também é muito importante, né? Mas é nessa Sim, linha que a gente trabalha a sinceridade. E aí a gente entra também nessa exato. outra pergunta do como ajudar o meu namorado a falar, como falar, acho que deve ser como falar para o meu namorado que ele tem ejaculação precoce, né? Ele tem, amor? Então, assim, o que é ejaculação precoce para você? Porque dentro da linha da medicina, né, do diagnóstico, é menos de 1 minuto. Nós não usamos isso, tá? A gente usa a questão subjetiva da ejaculação precoce. Agora, é uma ejaculação precoce ou ele goza antes de você gozar e aí você fica sem isso e aí você precisa conversar. Então, diagnósticos precisam ser feitos com cuidado, né? E a maneira com a qual eu vou conversar com outros sobre isso. Então, uma coisa é falar, olha, eu tô sentindo um pouco tô me sentindo insatisfeita, eu tenho sentido um pouco de dificuldade, ou eu tenho percebido que você tem gozado num tempo diferente de mim. Você sente isso também? Como é que tá isso para você? Né? Então, ter esse tipo de conversa. É assim, né, amiga? Sim, que é uma coisa que todo mundo, né, sempre aconteceu uma vez, então significa que então eu tenho tudo isso de transtorno. Não, gente, transtorno precisa ter, né, frequência e intensidade. Então, assim, ele gozou rápido uma vez. Então, uma vez não é um problema. Não significa que você não possa conversar, não possa pontuar isso para outra pessoa. Mas não é um transtorno, como, fiquei ansiosa ontem.
Que mais? Não, foi só ontem. Não, então não é um transtorno, né? Então tem que ter a intensidade e a frequência. Então, assim, você nunca goza quando você tem uma relação com seu marido. Então tem algum problema, né? Exatamente. E aí, dentro disso, a gente cai nas perguntas. Eu vou ler elas corridas, porque todas têm a ver com a questão um pouco do desejo e da comunicação, né? Meu namorado não me procura mais, o que fazer? Falar com ele porque ele não te procura mais, então o que está acontecendo? Por que, que a gente não está mais nessa relação? Por que, que a gente não está nessa vibe? Perdemos a libido, como recuperar? Então, dentro da terapia sexual, dentro da terapia de casal, ou na terapia individual, o importante é o alinhamento das decisões, das vontades. Então, nós dois estamos sentindo isso, então vamos construir isso, né? A terapia sexual tem muitas técnicas legais para o trabalho de casal, de recuperação de desejo, mas entender também, assim, essa libido que a gente perdeu. Como se configura a nossa situação atual? Nós perdemos a libido porque a gente teve um filho, a gente perdeu a libido porque aconteceu alguma coisa. Então, tudo é contextualizado, gente. A gente precisa entender o contexto pelo qual isso está acontecendo. E entendam que contexto é o que a realidade nos apresenta e não o que a gente imagina que seja o contexto, né? Então, se a gente usasse a nossa criatividade para o bem, né? A gente não teria tantos problemas quanto a gente tem. Mesma coisa, sinto que ele não tem mais vontade de mim como antes. Então, vamos lá. Então, o que está acontecendo? Como que é essa percepção do desejo? O que está rolando? Por que você sente isso? O que ele está demonstrando, né? Porque aí é onde a mente viaja, né, amiga? Então, assim, ele não me procura porque tá com outra, não me procura porque eu não sou boa bastante, não me procura porque não sei o quê. Então, assim, pode ser por tudo isso, mas ele pode não me procurar porque ele tá com problema, ele pode não me procurar porque ele tá chateado, pode, entendeu? Então, você também ouviu aquela frase assim, se minha mãe tivesse duas rodas, ela seria uma bicicleta, não seria minha mãe? Então, quando a gente fica assim, e se, eu falo isso, e se a minha mãe tivesse duas rodas, ela seria uma bicicleta, não seria minha mãe. Então, essa distorção cognitiva que a gente fala, né, ela é muito prejudicial por conta disso. Volta de novo, né, que é na questão do desejo, né? Dos problemas nos déficits de desejo, né? Então, assim, tem a ver com o pensamento, né? Com a autoestima. Então, assim, que é uma coisa tá ligada na outra. Então, se eu tenho uma crença, né, disfuncional de sempre ser desvalorizada, inferiorizada, não ser boa o suficiente, enfim, Não eu ser sempre vou achar que merecedora. e aí, então, o problema é comigo, é sempre comigo. Então, assim, então eu que deixei de fazer alguma coisa, eu que preciso fazer alguma coisa. E, na verdade, às vezes você não tem nada a ver com isso. Às vezes o problema é do outro, às vezes ele tá cansado, ou ele não entende que esse desejo responsivo precisa partir dele, precisa que ele realmente procure, e não ficar esperando cair do céu esse desejo sexual, né? Que ele vai ter que procurar. Então, é que nem, sabe, pegar no tranco, né? Começa ali nos beijos, amassa e não sei o que, e de repente engata e vai embora. Isso. Bem a montanha-russa, né? E aí que a gente fala, né? Então, assim, e olha como isso daí também tem a ver com a questão da educação sexual. Então, assim, a mulher é vista como desejante e o homem como quem deseja. Então, quando isso se perde de alguma forma, o negócio parece que vira de ponta cabeça, né? Então, aí a mulher não se aproxima, porque a mulher não pode procurar, porque tem que procurar o homem. E aí, toda essa linha de distorção. A falta de autoestima e de amor próprio também, né, amiga? Que aí a gente cai em todas essas crenças e como elas ficam enrijecidas e dominam todo o processo também, né? Então, elas acabam dominando muito a gente nisso tudo. E aí, por isso também que a gente decidiu fazer, né? Porque a gente percebe como as pessoas ficam presas a essa dificuldade de autoestima, essa questão de agradar o outro. Eu coloquei até aqui, né? A pesquisa sobre sexualidade, aquela Mosaico 2.0, quem quiser procurar depois, ela fala que acima de 60% as pessoas se consideram satisfeitas sexualmente. Bom, tá? Mas quase 50% refere que tem medo de desapontar o parceiro. Então, percebe o conflito que isso fica? Né? A nossa relação é boa, mas eu tenho medo de desapontar. Será que essa relação não poderia ser melhor se a gente cuidasse desse medo de uma outra forma, né? Então, o que isso resultaria também para as relações? Como isso poderia ser diferente? Sim, sim, né? Que é aquilo que, né, outro mito, né, que a gente não falou, mas por relação do homem também. Então, o homem sempre tem que ser
estar excitado o tempo todo, ou ver uma mulher pelada significa que eu preciso estar excitado, ou uma esposa passou do banho de toalha então ele tem que ficar excitado imediatamente, né? E é uma coisa, essa cobrança de novo. Aí entra nas duas questões. Então, aí eu olho que ele não me deseja, então o problema sou eu. Né? E aí o homem olha e não fica excitado, então, ai meu Deus, tem algum problema comigo, ou eu não amo mais ela, né? Então, assim, vira essa bola de neve, as coisas vão se misturando e não tem fim, né? Que aí é a questão do e Uhum. se. Ah, mas e se... E vai embora. Então não tem fim. É uma coisa que precisa sempre avaliar, né? Essa questão da distorção dos pensamentos disfuncionais, né? É. E se for muito difícil sozinha, mesmo a gente fazendo todo esse esclarecimento, mesmo você lendo vários livros, né? Isso não está ajudando, então tem que procurar um psicólogo, né? Tem que procurar um terapeuta, né? Sexual, enfim, para poder ajustar essas partes. Sim. E aí, você sabe que eu sou uma defensora dos homens nesse ponto, porque os homens são muito esquecidos dentro da educação sexual também. Então, é a mesma linha de distorção. Então, como é que eu vou falar para ela que eu não quero? Como é que eu vou discutir esse assunto com o outro? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer essa mulher chegar no orgasmo pela penetração, porque sou eu que domino esse poder. Então, uso de estimuladores, de vibradores, é difícil para o homem lidar com isso, e é só um processo de intensidade para deixar melhor. Então, assim, eles sofrem muito com essa falta de condição para se expor, né? Porque as mulheres também não ajudam, né? Então, assim, se o homem também não consegue manter uma ereção, aí a mulher vai lá cacetar em cima dele. Né? Então, muitas pesquisas também afirmam que a conduta da parceira ou do parceiro em relação à condição do sexo influencia muito. Então, o engajamento com o qual você ora, tudo isso, sabe? Então, é muito importante tomar esse cuidado, né? E Uhum, aí, uhum. também, a gente tem a questão da preguiça, né? Então, preguiça sexual contagia, gente. Então, tem engajamento para que você também faça a sua parte. E aí você tenha condições de falar assim, não, realmente eu estou fazendo tudo que eu posso e o outro não quer, né? Sim. Então, a gente faz por nós. A mudança do outro, infelizmente, é consequência. Às vezes nem vem, né? Mas sempre por nós, né? Para a gente dar os nossos limites, estipular o nosso espaço em relação ao outro. Tá. Ih, travou. Só voltou. Não é a É, bateria. A gente pode tá. falar, amiga. Não, é para finalizar que tinha uma pergunta lá na outra live. Não sei se eu vou lembrar exatamente, mas a pessoa perguntou se acha válido conversar com um casal de adolescente quando um dos filhos, né? O filho não é filho, né? Então, assim, se é invasivo conversar com o casal quando Ah, que o casal tá não ter filho. namorando e aí os pais podem falar sobre, né? Isso. Aham. É, eu acho assim que isso vai depender muito dessa estrutura da família. Então, se a família achar que ela tem condições de falar sobre, pode, mas eu acho que se você trabalha a educação do seu filho, você consegue estender isso para o outro, né? Então, automaticamente já vai. O terapeuta, né? Se, por exemplo, a gente que atende adolescente, criança, a gente sempre orienta os pais. Então, os pais também eles são convidados para estarem aqui com a gente para a gente conversar sobre. Olha, meu pai aí, gente! Ó, meu pai assistindo, que orgulho! E aí, então, o terapeuta chama também, né? Então, a gente pode fazer essa função, assim como a gente trabalha com a educação do adolescente sexual, né? A gente sempre orienta os pais, a gente se autoriza com os pais a fazer isso também, né? Então, depende do diálogo dessa família, né? Talvez para esse outro adolescente ele não esteja acostumado. Então, filho, você está namorando a fulaninha, o que você acha? Como é que vocês estão? Vocês precisam que a gente converse sobre alguma coisa? Né? Mas é isso, essa ideologia de que a gente senta para falar sobre isso não existe, né? É uma construção diária, né? Tudo embasado pelo diálogo, né? Uhum, uhum. Amiga, só para finalizar então, né? Que aí senão a gente também tá um tempão aqui. É, quando as pessoas também buscam, as pessoas às vezes ficam um pouco em dúvida se essas dificuldades, assim, né? Como é que a gente busca terapia de casal, ou terapia sexual, ou terapia convencional mesmo, né? É sempre possível a gente ajustar o ritmo do casal quando há uma inadequação. Desde que exista esse engajamento, essa disposição,
a gente mudar a maneira como essa construção da sexualidade é. O diálogo é sempre essencial. Então, assim, não tem relação saudável sem diálogo. Todo mundo sai Sim. perdendo. A gente se perde, o outro se perde. Então, um perde o interesse no outro, um se prejudica nisso. Então, é muito importante a comunicação, né? Que é quando a gente fala da comunicação não violenta, da maneira de se relacionar, de estender para o outro a sua sexualidade, né? Então, tem É, isso que é muito e importante. essa comunicação não fica só nesse ramo, né, da sexualidade. Se não houver comunicação em nenhum ramo, né, de amizade, profissional, pai e filho, enfim, as coisas vão desandar mesmo. E essa dificuldade da outra pessoa, né, impor, né, esse limite, né? Ou as coisas que ela que sente, emoção, enfim, né? Prejudica bastante, né? Essa questão do politicamente correto, mas isso é para assunto para outra live, porque senão as pessoas vão me apedrejar, né? E, Eu tô enfim, com você. a gente pode Mas e marcar outro aí, né? dia. E aí é isso, tipo assim, eu não consigo falar pra você, olha, eu não gosto quando você coloca o copo aqui. Cara, se eu não consigo falar pra você que eu não gosto que você coloque o copo aqui, como eu vou falar pra você que eu não gosto que você coloca o pênis lá, né? Assim, não tem como Sim, manter sim. essa comunicação. Então, assim, a falta de diálogo custa muito caro. E aí a noção também de que a gente precisa se virar sozinho com isso, a gente não precisa. Então, se a gente, eu falo assim, que muitas vezes a gente sabe até o caminho, qual seria o caminho. Mas a gente precisa entender que a gente às vezes não consegue traçar isso sozinho, que a gente não consegue construir sozinho. E a gente está aqui para isso, né? Então a nossa profissão é para isso. É a gente olhar para o ser humano, a gente compreender um pouco do que está acontecendo ali para a gente conseguir de alguma maneira mudar o que for possível, né? Auxiliar no que for possível, né, amiga? Então, Sim. não construa nada sozinho, não modifique nada sozinho e não se cobre por não conseguir. Porque é isso, é tudo tão enraizado, é tudo tão, né? Vem de lá de trás, e é curioso como a gente se apega a isso, né? Então é que nem eu coloquei, até falei para você, se a gente se educa sexualmente, né? Ou a criança ou adolescente, nós, enquanto seres reprimidos, né? Seres silenciados, a gente vira adulto sem noção, preconceituoso, mal educado, que acha que só porque você tá com uma roupa curta eu posso mexer com você, que acha que só porque a gente vai sair eu preciso fazer alguma coisa. Então, a gente fica sempre nesse tipo de relação, né? Com uma cobrança específica, com uma condição bem preconceituosa. Então, criamos adultos sem noção, essa é a verdade. Então, se você não quer que seu filho seja sem noção, eduque sexualmente, afetivamente, emocionalmente, regule emoção, para que você não pague o preço disso depois. Você ou eles também, né? Sim, sim. Acho que é isso. Hum, muito bom, gente. Acho que a Olha, se gente alguém respondeu precisar de todas as alguma dúvidas. coisa, manda mensagem para Bruna, manda mensagem para mim. A gente está à disposição para resolver, para conversar com vocês, né? Somos seres muito delicadas, muito meigas, então Aline, beijinhos. a gente, olha, gente, que legal. Então, espero que todos tenham gostado e estamos aí à disposição. Quem sabe a gente não faz outra, né, amiga? Tem um monte de assunto para a gente conversar. Na hora que a gente foi fazer esse negócio, deu tanto trabalho. Nossa, muito. Oi, amorzinho! Olha meu namorado por aí Ah, que passando. bonitinho. A Suelen. Ai, lindo. Nossa, gente. Ó, meu pai é maravilhoso, gente. Meu pai tá aí, ó, falando. Ele Oi, nem tem foto na tio. rede Beijo pra social e tá você. aí. Olha que lindo. Que chique. Você não faz foto, Amiga, coitada, amiga. eu vou tirar, amiga, que tá muito longe. Obrigada, Hum. papi. Olha, pai, que reforçador. Gente, é assim, tá vendo? Por isso que a gente aprende a ser meiga e reforçadora. Porque, olha só, desse jeito. Então tá. Amiga, Beijo, beijo, gente. gente. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. A gente vai se Até a falando. próxima. Beijo. Beijo. Oiê.